Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre a patrística e agora nós falaremos de Santo Agostinho, que é a maior autoridade da patrística e é também uma das duas maiores autoridades da filosofia cristã, justamente ali com São Tomás de Aquino. Ele é tão importante, gente, que mesmo depois de cerca de 7 séculos da sua morte, a sua autoridade ainda é praticamente a autoridade máxima da Igreja Católica. Depois vem São Tomás de Aquino e nós temos um equilíbrio. Ele vai, de certa maneira, conseguir concretizar aquilo que os pais da Igreja começaram a tentar fazer lá no século I. Ele consegue conciliar fé e razão. E essa conciliação se dá com uma aproximação muito forte com a filosofia platônica, a filosofia grega, certo? Nós falaremos, então, sobre, primeiro, um pouco sobre a sua vida, sobre a sua biografia, porque ela é extremamente importante na construção do pensamento agostiniano, e depois dos principais conceitos filosóficos que ele desenvolve. Conceitos esses que são a base da teologia cristã até hoje, certo? Ele nasce em 354 depois de Cristo, em Tagaste, é um pouquinho para cá, ó, no norte da África. Esse meu mapa aqui já é um mapa bem posterior, tá? Onde nós temos a presença dos reinos bárbaros aqui, ok? Quando o Santo Agostinho nasce, nós não temos essa situação, isso aqui é basicamente tudo românico, então ele é um romano, porque nesse momento nós já tínhamos ali a Pax Romana, que concedia a todos os habitantes do território a cidadania romana. Então ele era um romano e, como todo bom romano, vivenciava um dilema religioso entre as religiões pagãs antigas e o cristianismo em ascensão. Ele nasce Aurélio Agostinho, tá, de uma família aristocrática. A sua mãe vai ser canonizada, Santa Mônica. Ela era cristã e o pai dele era um gentil, o pai dele era um pagão. Como ele é de uma família rica, ele tem possibilidade de estudar. Então, ele vai para Cartago, no primeiro momento. Ali, ele vive com uma concubina, tá? Sem casar, durante cerca de 13 anos, e tem, inclusive, um filho. E aí, depois ele abandona essa família, vai para Milão, e lá ele vai se aproximar cada vez mais do cristianismo e vai se converter, ok? Depois ele volta para o norte da África, aqui para a cidade de Hipona, né, nessa flechinha, e em 395 ele se torna bispo de Hipona. Ele então sai do abandono da família para a santidade. Só que não sem vários percalços, tá, gente? E aí a biografia dele vai explicar muito sobre a sua trajetória de vida. No início da sua vida de juventude, o Santo Agostinho vai explorar as paixões exteriores. Ele vai explorar o mundo dos sentidos, digamos assim, as coisas boas e sensíveis do mundo material. E aí a gente está falando principalmente da questão da concupiscência, que Agostinho vai falar disso muito numa das suas obras, né? Confissões. A outra obra dele é A Cidade de Deus, mais importante, só que não são as únicas, ele escreve muito, mais centenas de sermões. E, segundo ele, a concupiscência, que é o desejo carnal, o desejo sexual, era muito presente na vida dele. A gente pode dizer, então, que ele era
um boêmio que vivia em busca dos prazeres sexuais, dos prazeres da carne, dos prazeres dos elogios, digamos assim. Ele vai em Cartago estudar retórica, ele vai depois se tornar um professor de retórica, uma pessoa que preza muito, digamos assim, pelo elogio. E ele vai passar muito tempo nesta vida, até que num determinado momento, enquanto ele estava lecionando lá na sua vida acadêmica, ele encontra uma obra do romano Cícero, o orador romano. O nome dessa obra se chamava Hortensius. E ele vai ler o Hortensius de Cícero e, num determinado momento, ele vai encontrar uma passagem que diz mais ou menos o seguinte, que não existe prisão, que não existe escravidão maior do que a escravidão dos sentidos, ou seja, a escravidão pelas paixões mundanas. E isso vai causar um baque muito grande em Agostinho, que vai fazer com que ele tome uma atitude bastante radical. Ele vai tentar se libertar dessa prisão dos sentidos, dessa prisão dos prazeres. E aí, por influência de sua mãe, ele vai entrar em contato pela primeira vez com o Antigo Testamento. Só que ele vai ler o Antigo Testamento e aquilo meio que não faz muito sentido para ele. E aí, essa primeira aproximação com o mundo, com a Bíblia, digamos assim, né, o mundo cristão, vai ser uma aproximação frustrada. A partir daí, ele vai se aproximar de uma seita que era a seita dos maniqueus. Os maniqueus, inclusive, se consideravam cristãos, tá? Porém, eles eram tidos como hereges pelos próprios cristãos, e o próprio Agostinho, mais tarde, vai escrever muito mal sobre eles. O maniqueísmo, mais ou menos, tá? Resumindo, consistia em dois opostos, ou seja, o bem e o mal, tá? E esse bem e o mal, eles eram a própria substância de tudo. E, segundo essa linha filosófica, o mal, num determinado momento, escravizaria tudo aquilo que havia de bem. E o Agostinho, ele vai ficar 9 anos com os maniqueus, só que ele nunca se convence. Alguma coisa dentro dele dizia que aquilo não era verdade, que tinha muita coisa esquisita naquelas teorias. E aí ele sempre perguntava, questionava, e os seus professores, os seus líderes, né, diziam constantemente que num determinado momento, quando ele encontrasse um bispo chamado Fausto, esse bispo Fausto iria esclarecer todas as dúvidas, né, e apacentar o coração do jovem Agostinho. E ele espera até que num determinado momento ele encontra esse bispo, ele questiona esse bispo, e o bispo fala lé com cré com ele, e aí ele se decepciona, certo? Ele, então, vai se aproximar dos ceticistas acadêmicos. O ceticismo acadêmico desse momento, gente, não é aquele ceticismo de Pirro lá dos gregos, tá? Do período helenístico. O ceticismo de Pirro era a suspensão do juízo. O ceticismo acadêmico, ele já é mais, como que a gente pode definir, como uma questão de probabilidade. Então, a probabilidade de certa verdade ser verdadeira é muito baixa e não vamos acreditar nela. Só que o Agostinho, ele estava convencido da existência de Deus. Porém, a sua maior
a sua maior dúvida, a sua grande questão era como e onde encontrar Deus. E aí, nesse momento, nessa aproximação com os céticos, ele também não vai encontrar resposta, porque para ele, tá, se Deus era uma substância, e aí a gente tem a influência dos maniqueus aqui, se Deus é substância, essa substância ela é proporcional. Então, numa girafa, por exemplo, existe mais substância de Deus do que em mim, porque é, a substância da girafa é maior, entenderam? E isso não vai convencer o Agostinho, logicamente. Então, ele se afasta dos céticos acadêmicos e vai se aproximar, e agora nós já estamos no período onde ele está em Milão, e lá com um religioso, Ambrósio, ele vai entrar em contato com os neoplatônicos. Os neoplatônicos, né, o neoplatonismo, que vai ser comum aqui durante um bom período é, do Império Romano, certo? Que são as teorias platônicas já mais associadas às questões do divino cristão, mais ou menos isso. E quando ele entra em contato com os neoplatônicos, alguma coisa acende dentro dele. Por quê? Porque ele percebe que ele sempre continuou buscando Deus nas coisas exteriores. Olha aqui, o anticlímax. Ele sempre continuou procurando Deus no mundo exterior, no mundo da substância. E quando ele se aproxima dos neoplatônicos, ele obviamente se aproxima da teoria de Sócrates. E qual é, gente, a base da filosofia socrática? Conhece-te a ti mesmo. Então, o que é que ele percebe? Ele percebe que ele está indo para o caminho errado desde sempre, que o caminho é o caminho inverso. E aí ele vai dizer isso aqui ó, no livro 7, 10 das Confissões. Instigados por esses... singular aqui, tá, gente? Instigado por esses escritos, a retornar a mim mesmo, entrei no íntimo do meu coração. Entrei e com os olhos da alma, acima desses meus olhos e acima da minha mente, vi uma luz imutável. Então, o que é que ele percebe aqui? Que você consegue encontrar Deus como? Com a alma. Onde? No seu mais íntimo do seu ser. Tá? E aí, essa luz imutável depois vai se transformar de uma maneira, obviamente, semântica na luz, na teoria da iluminação divina, tá? Que é o nome aqui da ilustração, certo? Então, esse caminho que o Agostinho vai fazer, essas inclinações filosóficas, demonstram uma longa busca, tá, por um objetivo que ele vai tentar encontrar em várias paragens, mas vai acabar encontrando no neoplatonismo. Ok? Aqui, gente, a Ética de Santo Agostinho retoma, em suas grandes linhas, o pensamento ético de Platão, submetendo-o a um processo de cristianização. Então, se você pegar, por exemplo, algumas teorias de Platão, você vai conseguir ver nelas as teorias de Agostinho também. Tá? Lembrando que é Agostinho que cristianiza Platão. A própria ideia da sese platônica, que vai ser o quê? A busca pela verdade suprema, né, que Platão vai chamar de teós, Agostinho vai chamar de Deus, a própria noção da questão do afastamento das coisas do mundo dos sentidos, a busca do interior por uma verdade suprema, isso é muito presente em Agostinho e isso é totalmente platônico, ok? Para Agostinho, ali, ó, o ser é uma alma que se serve de um corpo.
a purificação da alma em Platão e a sua ascensão libertadora até elevar-se à contemplação das ideias, transforma-se em Agostinho na elevação ascética até Deus, que culmina no êxtase místico ou felicidade que não pode ser alcançada neste mundo. E aí mais um trecho ali daquele livro que eu falei para vocês, no outro vídeo. Agostinho absorveu o que havia de melhor na cultura antiga tardia graças à sua formação como professor de retórica. Ao se converter ao cristianismo, pôs-se a serviço dele esta cultura, transmitindo aos que vieram depois dele uma enciclopédia de cultura cristã. Mas Agostinho não se contentou em sintetizar elementos da cultura antiga com o cristianismo. Ele refletiu sobre essa operação e forneceu aos que vieram depois dele um ideal cultural e uma orientação filosófica. Certo? Por quê? Porque ele não vai só transformar Platão em cristão, ele vai também ter uma originalidade muito significativa. E aí nós temos agora a parte dos conceitos. Tá, gente? Quem é Deus primeiro? É um ser transcendente ao cosmos. Tá? O Deus platônico também é um ser transcendente, ele está fora do cosmos. O Deus aristotélico é um Deus imanente ao cosmos, ou seja, ele está presente na natureza. Então, transcendente, fora ele transcende e de fora ele cria tudo. Uma outra coisa que Agostinho faz, ainda falando lá dos gregos, é colocar a filosofia a serviço da teologia. No mundo grego existia a teologia, só que ela era uma área da filosofia. Tá? No mundo da filosofia cristã, a filosofia ela vai servir o quê? Como uma ferramenta para a teologia. Então há uma inversão de papéis aí entre filosofia e teologia. Voltando, Deus também é um ser uno, imutável e eterno. Eu sou aquilo que é. Se ele está no presente. Certo? É um eterno presente. Então essa é também a noção de eternidade. A alma e a vontade como provas da existência de Deus, certo? Então, se nós temos alma e nós temos vontade, isso prova que nós somos parte de Deus, ou que existe parte de Deus em nós. E daí ele consegue, de uma maneira linguística, estabelecer a prova da existência de Deus. A origem do mal e do pecado. O Agostinho vai entrar numa discussão com outro pensador medieval cristão chamado Pelágio. Pelágio era um inglês, um bretão, e essa discussão filosófica entre ambos se dá pela questão do livre-arbítrio. Eu vou explicar aqui o que Agostinho dizia e depois eu explico o que Pelágio dizia. Porque muitas vezes as pessoas confundem as ideias de ambos e pegam Pelágio como se fosse Agostinho. Tá? O Agostinho vai dizer o seguinte, que tudo que existe, existe por vontade de Deus. Se Deus é o bem absoluto, portanto, como explicar que a vontade divina, essencialmente boa, resulta em coisas más? E aí o Agostinho ele tem essa dúvida, porque ele, da mesma maneira que ele perguntava onde está Deus, quem é Deus lá na sua juventude, ele perguntava isso sobre o mal. E aí ele vai começar a se questionar aonde que está a origem do mal, se está na substância, se está nos astros, ele vai estudar com os astrólogos também, aonde que está o mal? Está no diabo, e aí ele vai começar a perceber que se tudo era criação divina, não poderia estar nem na substância, porque tudo que é substância foi Deus que criou, não podia estar nos astros, porque os astros são criação de Deus também, e não poderia tampouco estar no diabo, porque Deus não cria o diabo, Deus cria um anjo. E esse anjo se corrompe no seu caminho e
se transforma no mal, se transforma no diabo, certo? Então, o diabo não é criação divina, ok? E aí, a partir dessa linha de raciocínio, Agostinho vai dizer o seguinte, que o mal ele não existe enquanto ser, de maneira ontológica, porque se ele existisse enquanto ser, ele seria substância, ele seria algo divino. Então, o que é o mal? Tá? O mal é uma ausência, tá? É um afastamento que o homem, pela utilização do livre-arbítrio, tem da graça divina. Onde que está a graça? Aqui, ó. Tá? E aí, segundo o próprio Agostinho, para que o ser humano possa lutar eficazmente contra as tentações do pecado, ou seja, contra o afastamento de Deus, é necessária a graça. Sem ela, o livre-arbítrio pode distinguir o certo e o errado, mas não pode tornar o bem um fato concreto. Basicamente é assim, eu até sei que é certo fazer isso ou é errado, tá? Mas eu não consigo garantir que mesmo fazendo o que eu acho certo, eu transformo isso num bem futuro, ok? Por quê? Porque eu não tenho uma iluminação divina que vai me dizer isso. Somente a partir do momento em que eu for agraciado com essa iluminação, eu terei a certeza. E aí, como que eu serei agraciado? Me afastando o máximo possível das coisas terrenas do mundo, das tentações, digamos assim, e me aproximando o máximo possível de Deus. De que maneira? A partir da reflexão, da leitura da Bíblia, da oração, aquelas coisas todas, do ascetismo e assim por diante. A questão da vontade também, gente. A vontade seria essencialmente criadora e livre. E nela tem raízes a possibilidade de o ser humano afastar-se de Deus, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a essência do pecado, e cujo único responsável seria o próprio livre-arbítrio da vontade humana. Então percebam que as palavras livre-arbítrio, elas aparecem aqui. Nós temos aqui também a questão do livre-arbítrio. Eu posso até... ele pode até distinguir, mas não pode tornar o bem um fato concreto. E nós temos aqui também o livre-arbítrio como um dos fatores que podem afastar o homem do bem, ou seja, afastar de Deus. Portanto, o que é o livre-arbítrio segundo o Santo Agostinho? Ele é um presente de Deus ao homem, só que se o homem não for agraciado, o seu livre-arbítrio não garante a sua salvação, ou ainda a sua liberdade. O Pelágio, esse pensador inglês, ele vai dizer que não, que o homem ele pode sim se salvar utilizando o livre-arbítrio sem a necessidade da graça. E aí em relação a esta necessidade ou não da graça que nós teremos um embate teológico entre esses dois pensadores, certo? Sendo que Agostinho, obviamente, vence porque ele era Agostinho e o Pelágio não tinha, digamos assim, tanta autoridade. Aqui, então, vontade e graça, tá? Vontade é uma força criadora, uma força livre, porém, nela também reside o mal, reside a possibilidade do mal, não o mal em si. A graça é aquela centelha, tá? Que é divina e que nos livra das tentações do pecado, ok? Sem a graça, o livre-arbítrio não garante a tua salvação. Aí nós temos a questão das memórias. E o Santo Agostinho, ele vai caracterizar dois tipos de memória. A memória dos sentidos e a memória intelectual. A memória dos sentidos é uma memória passiva,
ela depende do recebimento das informações, das imagens e assim por diante. E ela é responsável por armazenar os dados que provêm dos sentidos. A memória intelectual é uma memória ativa. É nela que o sujeito exerce sua atividade cognitiva, que tem como alicerce Deus. Gente, voltando lá para Platão, conhecimento dos sentidos, conhecimentos racionais. Tá? Os conhecimentos dos sentidos, eles são passivos, nós dependemos de estímulos internos, né? Para sentir peso, sabor, textura e assim por diante. O conhecimento racional, ele está além do conhecimento dos sentidos. Então, Agostinho vai pegar essas duas noções platônicas, essa dicotomia, essa dualidade, e vai transformar essa noção na noção de memória. Tá? A memória intelectual, então, ela é responsável por armazenar as noções gerais. E olha o que ele define como noções gerais: verdades imutáveis e idênticas a todos, reveladas pelo mestre interior. Tá? Ou seja, a gente pode colocar aqui também a noção de dogma, tá? Como presente. A teoria da iluminação divina, tá, gente? A nossa mente, ela é criada à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, ela possui uma centelha divina, uma luz natural, que nos dá a capacidade de entender as verdades eternas. E todo mundo possui essa centelha divina. Porém, não é todo mundo que entende as verdades eternas. Então, o que é que vai te conceder o entendimento dessas verdades eternas? A iluminação divina. Tá? Eu sempre brinco com os meus alunos que iluminação divina é basicamente quando, para você entender, pensa naquela prova que você tem uma questão que você não sabe, você não estudou, você sabe que não sabe, mas você fica ali, fica, olhando para ela, esperando uma iluminação, tá? Esperando uma resposta. É claro que uma analogia, mas é basicamente isso. Ela não é igual à teoria da reminiscência de Platão, tá, gente? A teoria da reminiscência diz que nós já temos dentro de nós a verdade porque nós já vivenciamos o mundo das ideias e nós já nos deparamos com essas verdades. Tá? A teoria da iluminação divina não diz isso. Ela diz que nós temos a possibilidade de alcançar essa verdade, mas ela não está dentro de nós. A verdade, a possibilidade, sim. Essa verdade, ela vai ser iluminada, digamos assim, a partir da nossa proximidade com o divino. E aí nós temos a questão do tempo. É o nosso último slide, tá, gente? E é também uma das questões mais legais de Agostinho. O Agostinho, lá no livro 11 das Confissões, começa a refletir sobre o tempo. E aí ele está refletindo sobre o tempo e ele está escrevendo para ele mesmo e está escrevendo para Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: ô Deus, você que está aí, você deve saber o que é o tempo. Mas eu que sou um ser temporal, eu até consigo saber o que é o tempo desde que ninguém me pergunte e eu não precise explicar o que é o tempo. Não sei se vocês entenderam. É uma coisa que você até sabe, mas se alguém te perguntar, você não consegue explicar. Tá? Por que que existe essa noção, esse sentimento? Porque a gente não consegue, muitas vezes, abarcar em palavras determinadas ideias que são tão abstratas
que são quase que impossíveis de sintetizar. E aí, Agostinho vai dizer o seguinte, mas é claro que eu não consigo. Por quê? Porque eu só consigo saber o que é algo quando eu estou de fora deste algo. Então, como que eu vou saber o que é o tempo? Eu até consigo ir lá e olhar no relógio, mas definir a natureza do tempo é impossível porque eu sou um ser preso ao tempo, ou seja, um ser temporal. E só quem consegue saber o que é o tempo é Deus, porque ele está fora do tempo, ele está na imortalidade. Então, Agostinho consegue explicar para a gente que é impossível definir o tempo. Mas ele não se dá por vencido. E aí ele vai analisar a nossa ideia de presente, passado e futuro. Primeiro, o presente ele não existe. Tá? Por quê? O que é o presente? O presente ele simplesmente é. E para ele existir, ele precisa ser para sempre. E o ser para sempre é a eternidade. E nós não vivemos, não vivenciamos a eternidade. Então, a gente também não vivencia o presente. O que é o passado? O passado ele também não é nada. Ele já foi. Tá? Então, ele, de certa forma, ele deixou de existir. O que é o futuro? O futuro ele ainda não é. Então, se o ser basicamente ele não consegue entender, ele não consegue viver em nenhum dos tempos. Ok? Porque o presente ele é extremamente momentâneo, ele já foi, o passado não existe mais e o futuro ainda não chegou. Então, para o presente, por exemplo, existir, ele precisa deixar de ser. E o Agostinho, ele vai, de certa maneira, tentar resolver essa aforia, tá? Da seguinte maneira: eu só posso conceber a existência de passado, presente e futuro no presente. E aí eu encontrei essas 3 ideias aqui, ó. O passado presentificado que deixa de ser, tá? Que nada mais é do que o presente quando reconstruído na nossa memória. O passado só existe quando nós o reconstruímos na nossa memória, tá? Quando a gente pensa sobre ele. O presente presentificado que deixa de ser, tá? Que é aquele momento quando operado pela nossa memória intelectiva, ou seja, pela nossa racionalidade, aquela fagulha. E o futuro, ele só existe quando presentificado que deixa de ser, tá? Que é basicamente o presente quando o antecipamos e quando projetamos. Resumindo, gente, passado, presente e futuro, eles basicamente não existem. O que existe é um pequeno presente que dá origem a um passado, que é a nossa memória, e que dá origem a um futuro, que é a nossa projeção das coisas. Beleza? Nós teremos um momento ainda de bate-papo, tá, gente? Eu vou marcar. E aí nós tiramos as dúvidas que vocês vierem a ter, tá? E podemos explicar melhor alguns pontos aí, se porventura tenha ficado obscuro, iluminaremos-os. Eu vou parar aqui a transmissão e estou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus, confessem. Não, mentira. Se cuidem e até a semana que vem. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado, vocês têm o meu contato e a gente vai conversando. Um beijo, galera.